Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Presidente Dilma Rousseff se reúne com Renan Calheiros na véspera da sabatina no Senado, que vai decidir se aprova o advogado Luiz Fachin para o Supremo Tribunal Federal. E veja também nesta edição. Doleiro Alberto Youssef diz à CPI que o Palácio do Planalto sabia do esquema na Petrobras. Confirmo e digo que isso é no meu entendimento. Dezenas de cargos no segundo e terceiro escalões do governo dariam garantia à aprovação do ajuste fiscal. Desemprego e regulamentação da profissão levam as empregadas domésticas de volta às casas de família. Tem que fazer alguma coisa. Juros do cartão de crédito encostam em 300% ao ano, o maior nível em 15 anos. Apenas 250 estudantes dos 6 milhões de inscritos conseguiram nota máxima no exame de redação do Enem. Em visita histórica à Havana, presidente francês defende o fim do embargo econômico a Cuba. Com previsão de vendas a partir do ano que vem, carro voador falha em teste na Eslováquia. E ao meu lado estão o historiador Marco Antônio Villa e o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp. O número está aí na sua tela, não se esqueça de se identificar. E também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Dilma Rousseff chamou Renan Calheiros, presidente do Senado, para viajar com ela até Santa Catarina, onde participaram do velório do senador Luiz Henrique, do PMDB, morto ontem. No caminho, o assunto foi um só: a sabatina do jurista Luiz Edson Fachin, indicado por Dilma para o Supremo Tribunal Federal. Fachin usou as redes sociais para rebater críticos. Luiz Edson Fachin, de 57 anos, lançou na internet o movimento Fachin Sim. Além do site, há páginas nas principais redes sociais. No Facebook, há manifestações contrárias à nomeação do advogado e professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná. Foram publicados 4 vídeos para justificar a nomeação de Fachin ao STF. O jurista nega que seja contrário à família. Alguns críticos acusam Fachin de defender a poligamia em casos nos quais atuou como advogado. Não sou a favor da poligamia, não defendo nenhuma desestruturação da família. Ele também se defendeu da acusação de exercer indevidamente a advocacia enquanto era procurador de justiça no Paraná. A Ordem dos Advogados do Brasil fez um assento, fez um registro na minha carteira profissional que eu estava impedido de advogar somente contra a fazenda pública e as questões correlatas. O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, solicitou à consultoria jurídica um parecer sobre isso. Segundo o texto, o exercício simultâneo das duas funções violou a lei. Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, saiu em defesa de Luiz Edson Fachin. Ele minimizou as chances do jurista não ser aprovado na sabatina de amanhã. Parece que há quase que uma unanimidade em relação à sua competência, seu preparo, notório saber jurídico, reputação ilibada. O governo tem confiança no Senado e no bom senso do Senado e tem confiança no currículo de um jurista que, como eu já disse, certamente um dos maiores juristas hoje do nosso país. Marco Antônio Villa, boa noite, Marco Antônio Villa. O Senado já negou algum indicado para o STF na história? Excetuando o governo Floriano Peixoto, 1891, 1894, que não estava claro, primeiro, que notório saber, porque a Constituição falava de 1891, notório saber não falava qual. Então, o Floriano chegou a nomear 2 generais, um médico, etc. Aí foi resolvido que era notório saber jurídico. A partir dali, já entrando no governo Prudente de Moraes, o primeiro governo civil, 1894, até hoje, todas as vezes o Senado aprovou. Teve uma outra vez que teve votações que não foram tão esmagadoras a favor do indicado pela Presidente da República, como, por exemplo, eu tinha citado um dia aqui o Evandro Lins e Silva, brilhante advogado, vai lembrar, que depois chegou a ser cassado pelo AI-5, ele, Hermes Lima e Vitor Nunes Leal, no início de 1969, mas um brilhante jurista, mas aí foi uma votação um pouco mais apertada,
aprovada, mas acabou sendo aprovada até por uma margem razoável. Agora, em relação ao senhor Fachin, há muitas questões. O que envolve textos que ele escreveu, não são falas, passagens e tal, né? Tem essa discussão sobre essa questão de família, tem outra questão em relação à sua vinculação com o MST, a questão do apoio explícito que ele deu em 2010 em discurso, em fala, à candidata Dilma. E há uma questão complicada que ele tenta se justificar aí, mas que é muito questionável pela Constituição Paranaense de 1989, do Estado do Paraná, né, de ele, ao mesmo tempo, ser procurador e exercer, atuar como advogado, né, o que a Constituição impedia. Portanto, é uma situação complicada dele. Agora, eu também acho que dificilmente a comissão, que não é o plenário, é a primeira comissão que está sabatinando, vai reprová-lo. Eu acho que ele passa pela comissão. Eu acho que o desafio vai ser a votação de plenário, que infelizmente é secreta, viu? Ayrton Soares, boa noite. Boa noite, o Matheus Cortes aqui pelo Twitter. E se ele fosse a favor da poligamia, que diferença faria para o país? Ele terá de seguir as leis de toda forma. Como é que é isso, Ayrton? Ele pode ter a posição que for, o credo que for. O que ele tem que ter é notório saber jurídico, reputação ilibada. Isso é que está definido na Constituição. E tudo indica que ele tem. Eu já vivi uma situação, como deputado, de ser impedido de advogar. Como deputado, qualquer parlamentar, seja nível estadual, federal ou municipal, não pode advogar contra, vou chamar o poder público de suas respectivas áreas, não é? Ou como poder público em geral. Então, eu tinha essa restrição anotada na minha carteira. O que diz? Eu quero dizer minha posição nesse caso, tal como na escolha do ministro da Fazenda, eu colocaria lá um empresário, um homem da produção. Agora aqui, nesse caso, eu indicaria, se eu pudesse dar palpite, uma pessoa que viesse do judiciário. Nós temos nomes ilustres no Superior Tribunal de Justiça que podiam ter sido escolhidos para ocupar esse cargo e que evitaria qualquer debate sobre essa questão e levaria para o tribunal uma pessoa que não tivesse passado por isso. Agora, as objeções que se colocam a esse escolhido da presidente Dilma são objeções que, a meu ver, não encontram guarida, porque querer macular a sua reputação dizendo que ele exerceu concomitantemente o cargo de advogado e procurador, ele justifica, e a Ordem dos Advogados também justifica, porque a Ordem dos Advogados deu a ele uma autorização, quando deu a carteira, com uma anotação: o senhor está impedido de advogar contra o governo do Estado, contra o Estado do Paraná, qualquer das suas entidades públicas do Estado do Paraná. Então, isso está na carteira funcional dele, na carteira de advogado dele. Então, ele foi... E a Ordem não decidiu isso por ser a Ordem, por ter uma lei federal que diz que é a OAB que define os que são impedidos para exercer a advocacia. É uma lei federal. A Constituição do Estado, pelo que eu pude verificar, ela tinha uma posição que, em princípio, podia, depois mudou, aí passou a não poder mais acumular função, mas como ele já vinha acumulando, na última reforma constitucional do Paraná, de 2000, foi consolidado, aquela decisão foi consolidada para que todos aqueles que vinham exercendo essas funções anteriormente pudessem continuar exercendo. Então, eu acho que o que se procura, na verdade, é criar dificuldade para uma nomeação política, que é a nomeação que vem da presidente Dilma por um simpatizante que se diz simpatizante do PT. Esse que é o fundo da coisa. Inventar contra ele qualquer coisa que macule a sua reputação, a sua cultura jurídica, eu acho que é um pretexto. O Vila, o Emilson Nunes Costa aqui pelo Twitter. O problema, William, é que o nosso STF é muito criativo nas suas decisões, invadindo a seara do Congresso. Nós já discutimos aqui a chamada judicialização da política. Em certos momentos, o STF invade áreas que são no Congresso, mas, por sua vez, o Congresso permite essa invasão para não deixar claro, por exemplo, uma série de leis aprovadas no Congresso Nacional. É uma questão do equilíbrio. Agora, mais recentemente, é importante destacar também William, que o STF, as nomeações, foram muito questionadas. Foi lembrado muito bem nos jornais de final de semana, em 1982, a designação de Alfredo Buzaide para o STF. E quando o Paulo Brossard falou, em relação ao seu saber jurídico, não tenho qualquer questionamento, porém, o senhor foi ministro da Justiça no período mais duro do regime militar. E o senhor nada fez, por exemplo, em relação à questão das torturas. Nós estamos falando de um senador, de uma hombridade, de uma grandiosidade, Paulo Brossard, que depois, inclusive, foi ministro do STF, posteriormente indicado pelo presidente Sarney. Então, o STF, sempre eu digo, ele está olhando a Constituição
e com outro olho a política. Sempre foi assim. No governo Campos Salles, que é o segundo governo civil, 1898 1902, o Campos Salles nomeou 2 jovens juristas, tinham acabado de completar 35 anos, que é a idade mínima. Pouco depois, o que é o Alberto Torres, um dos grandes intérpretes do Brasil, autor do célebre O Problema Nacional Brasileiro e tal, né? Grande autor, conhecido para quem estuda pensamento político brasileiro, e o Epitácio Pessoa, que era um jovem deputado da Paraíba, que depois, inclusive, foi presidente da República em 1919, até 1922. Agora, a STF é assim, trabalha com questão da política e da Constituição. Isso, agora, e nós temos essa questão terrível no Brasil, que agora é 75 anos, que na Suprema Corte Americana, nós já falamos aqui, os jornais domingos reafirmaram, coisas já discutidas, que não tem idade limite. Eu sou, inclusive, contra a idade limite. Só para encerrar, Ayrton, com perguntas dos nossos telespectadores, o Alfredo Júnior aqui pelo WhatsApp. Justifica o juiz se expor em redes sociais? Eu acho que ele foi exposto. Ele entrou para se defender. Fizeram um site onde tinha lá todas as restrições a ele. E ele encarou isso como um desafio e foi lá e também fez um site para dizer o que ele era, na verdade. Ele foi exposto e se defendeu, na minha opinião. 5 meses depois da retomada diplomática entre Cuba e Estados Unidos, o presidente da França visita a ilha e defende o fim do bloqueio comercial. François Hollande chegou na madrugada de hoje a Havana e começou cedo a cumprir uma extensa agenda. Se encontrou com o presidente Raul Castro, com empresários, estudantes e líderes religiosos. A viagem, a primeira em 55 anos, teve um caráter econômico. A França quer aumentar o comércio com a ilha, que no ano passado movimentou 180 milhões de euros. François Hollande defendeu o crescimento econômico de Cuba e o fim definitivo do embargo americano. Car je suis convaincu que si Cuba... As sanções à ilha começaram em 1962. Desde então, já teve um prejuízo de 100 bilhões de dólares. Em dezembro, Estados Unidos e Cuba retomaram as relações diplomáticas. Washington diminuiu a burocracia das viagens de avião, autorizou a remessa de dólares entre parentes e a travessia de balsa entre os 2 países. No fim de semana, o presidente Raul Castro esteve no Vaticano. Ele agradeceu pessoalmente ao Papa Francisco pela mediação nos diálogos com os Estados Unidos e brincou. Se o Papa continuar por esse caminho, cedo ou tarde eu vou começar a rezar novamente e retornar para a Igreja Católica. O pontífice deve visitar Cuba em setembro. Aí, essa abertura de Cuba é só econômica? Não, eles tinham que mais cedo ou mais tarde abrir. Se a China está fazendo o que faz, virou um sistema capitalista com um partido comunista, virou uma confusão geral isso. Eu acho que em boa hora, né, fizeram esse entendimento. Agora, eu queria lembrar uma coisa interessante. Os franceses foram lá com objetivos econômicos. Os americanos já liberaram as balsas, vão também, mas também tem objetivo. Agora, quem foi o inteligente da Odebrecht que programou e planejou esse porto lá em Cuba, que vai ser o maior porto da região, que vai poder ser o desaguador de todas essas, e canalizador para ele, de todas essas tendências econômicas que procuram agora se aproveitar da posição estratégica de Cuba para poder entrar no mercado centro-americano e americano. Eu acho que estou torcendo para que tudo dê certo. O Vila, como é que vai ser essa relação entre o dinheiro do capitalismo e a liberdade da população? Eu acho que lembrar que o porto é cubano, hein? O Brasil deu dinheiro de graça para Cuba, para o Odebrecht, mas o porto... Mas o porto... 20 anos de exploração, Vila. Mas lembrar que Vila, o porto 20 anos de exploração, isso nós que eu estou dizendo. E até hoje o empréstimo não foi esclarecido porque o Luciano Coutinho escondeu na gaveta, mas vai ter de revelar. Mas vai ter de revelar. O Odebrecht deu garantias, isso eu fui ver. Tá. O porto... Depois você recupera. 20 anos, o Odebrecht... Eu estou dizendo, quem foi o cara astuto lá que viu esse negócio, cara? Astuto é daquela economia que é o fundo do poço. Vamos só lembrar o seguinte, ali é dar dinheiro para a ditadura. A questão que você falou da liberdade, isso que é essencial. A ditadura não moveu uma palha, continua prendendo, torturando. Da mesma forma, a repressão, não há liberdade de organização, manifestação, opinião, continua tudo a mesma coisa. Então, está se discutindo a questão econômica sem tocar na questão central. É a mais longa ditadura da história do mundo ocidental. Não há essa ditadura que passou mais de meio século com a mesma família. Nós já tivemos ditaduras longas aqui na América Latina, República Dominicana com Trujillo, né? Foi lá 3 décadas, outras 2 décadas e assim por diante, mas nunca uma tão longa e tão trágica, tão violenta.
ao longo do tempo. E quando eu vejo o senhor Raul Castro fazer uma piada, um assassino que já matou milhares de pessoas, ele está pensando que ele vai o quê? Vai para o purgatório? Vai para o inferno, cara. O que você fez? Não vem, pensa que vai fazer acerto de contas. O que é isso? Ainda fala assim, se o Papa continuar assim, eu vou até voltar para a igreja. Alto lá, você é um assassino, cara. As tuas mãos são cheias de sangue. E última questão, em relação ao presidente francês, a França está lá não só por causa de Cuba, está por causa do Haiti, do Caribe, que historicamente a França, é bom lembrar que o Haiti foi colônia francesa, a primeira colônia independente na América Latina, em 1804, é o Haiti, né? Portanto, há toda uma vinculação com o Caribe que a França sempre teve, daí uma das razões de também visitar Cuba, né? O Fábio José aqui pelo Facebook, libertem os escravos cubanos. O Marcelo Carvalho aqui está fazendo uma pergunta, qual que é a chance de Cuba virar capitalista? Eu acho que não precisa. A China é capitalista? Claro que é. E tem o Partido Comunista? Tem liberdade de expressão na China? Tem imprensa livre? Não. Tem. E eu não vejo aqui ninguém falando de China. Ninguém falando de China. Agora, eu vi um anticomunismo aqui, um negócio brutal. Quer dizer, o Papa se reúne com um assassino, confesso. O Obama se reúne com um assassino. O Hollande vai visitar um assassino. Meu Deus, Vila. Você gosta do regime cubano, então nós temos alguém que gosta de ditadura, repressão, violência. Não, você está elogiando o regime, eu estou criticando. Se você está falando a minha fala... Você não está criticando o regime, você está dizendo que o cidadão é um criminoso assassino. É um criminoso assassino, claro que é. As provas, fotos, filmagens. Só lembrar o seguinte, você lá, não pensa que comparar Cuba à China é piada. Não tem nenhuma comparação. É comparar um abacaxi com um elefante, não há comparação alguma. O processo não são chinês... dois regimes comunistas? Não, o processo chinês é um outro processo histórico. Mas não é o Partido Comunista? A longa história da China... Não é Marx e Lenin que define? Não tem nenhuma relação. Mas... o processo histórico chinês, o processo depois da Revolução Chinesa, a partir de 1949, tomada de Pequim, 1º de outubro, não tem nenhuma relação com o processo cubano. A estrutura da história chinesa, portanto... Nós não podemos comparar uma coisa com outra. Cuba vai continuar sendo o que é. Agora, a grande questão é o seguinte, a abertura econômica, manutenção da ditadura. Eu quero, para mim, o fim da ditadura. Acho que qualquer pessoa que defende direitos humanos, liberdade em qualquer lugar do mundo, porque a democracia é valor universal, quer o fim da família Castro. E eu gostaria de ver o julgamento desses ditadores sanguinários. Pelo governo dos Estados Unidos. Não, pelo governo cubano. Julgado pelo governo dos Estados Unidos. Você está querendo pôr... É a velha questão do imperialismo, é um velho discurso para encobrir ditaduras. Eu quero que o povo cubano, democraticamente, julgue os assassinos da família Castro. Os dissidentes cubanos estão torcendo para que tudo dê certo. Os dissidentes que estão lá, não estão aqui como você xingando a ditadura. Não estou xingando. Eles estão lá. Você está elogiando a ditadura. Você gosta elogiando a ditadura. Mas como eu vivo num país democrático, sou um democrata por formação. Nunca tive militância em Partido Comunista. Nunca tive militância em Partido Comunista, enquanto outros tiveram. Outros tiveram militância convicta. Defendiam o Partido Comunista ali em Albanesa até. Essas pessoas hoje são anticomunistas. Anticomunismo hoje anticomunistas, é muito bom ser. Sabe? É muito então, bom ser. Deixa claro isso. Eu defendo esse acordo, acho que é bom para os Estados Unidos, é bom para Cuba, pode levar Cuba a um processo de abertura, e acho que isso é o que nós queremos. Claro, Vamos seguir. A seguir, juros do cartão de crédito chegam a 300% ao ano e ainda a Polícia Federal indicia 3 ex-deputados federais e mais 27 pessoas por crimes na Operação Lava Jato.